15 anos é coisa pra caramba, né? Mas eu tô contando desde quando eu comecei lá com inspeção do quarto, com 12 anos, que eu já estava começando a consertar o computador do vizinho, do amigo, do primo, que acredito que quem tá, o pessoal de TI, com certeza começou mexendo em algum ponto, alguns foram mais loucos ainda, simplesmente resolveram de repente ir para a área de TI, porque quem é de TI tem que ser um pouco louco, porque vai ser chamado de nerd, vai ser chamado de viciado em informática, de louco e por aí diante do resto da sua vida. Então vai se preparando, quem é de TI, não sei quem é aqui de TI. E a maioria, tem um monte de louco aí que vai querer entrar nessa área, mas se gostar não vai se arrepender. Vai estudar pro resto da vida, vai todo dia ter que mudar seus conceitos da noite pro dia, de repente tudo que você sabia vai mudar e por aí vai, mas vai se acostumando que a vida vai ser assim mesmo. Mas se você gostar, você vai vibrar cada mudança. Cada dia você vai estar vibrando. TI verde. TI verde você tem escutado muito também sobre sustentabilidade hoje em dia. Muita gente fala sustentabilidade, TI verde, Green IT. É um assunto que está se falando muito hoje, né? Mas ele não vem de hoje. Já há um bom tempo que realmente vem se falando sobre tecnologias sustentáveis, sobre TI verde, Green IT. E hoje em dia, de um tempo para cá, cada vez mais está escutando TI verde, sustentabilidade, Green IT, cada um chama de um nome, mas no final todo mundo querendo chegar no mesmo ponto, que é trazer maneiras que sejam realmente mais sustentáveis para usar a tecnologia. Só que a tecnologia em si, não vou estar falando aqui de assuntos técnicos, porque TI verde não envolve só área técnica, envolve as pessoas que trabalham com a tecnologia, envolve a infraestrutura técnica, envolve processo de compra, envolve muita coisa. A TI verde então não é algo muito pequeno, é especificamente isso, é um tipo de servidor, um tipo de processo, não. Se você for observar, ela abrange muito mais coisas. Você pode encontrar como definição que é a prática sustentável de produção, gerenciamento, compra de equipamento, tudo isso você pode considerar como TI verde. Então você vai desde conscientizar aquela pessoa que está usando o dispositivo, com a pessoa que está gerenciando, como você que cuida, vai estar cuidando de um CPD, você que vai ser um futuro CIO, você que vai ser o operador, que vai dar o suporte, que vai cuidar da rede, que vai desenvolver software, que tudo que está envolvendo ali a área tecnológica da empresa. Você pode estar contribuindo para torná-la mais sustentável. Isso envolve realmente a pior parte, que é conscientizar as pessoas da importância da TI verde, das tecnologias sustentáveis. Mas temos este problema, mas tem um outro problema maior ainda, de botar processos de TI verde na empresa. Alguém imagina e teria alguma ideia de qual pode ser a pior dificuldade para você botar uma solução de tecnologia sustentável na empresa? Alguém teria alguma sugestão? Pode escutar, não sou dono da verdade. Alguém quiser me interromper, levanta a mão, pode falar. Eu vou só ajudar a gente a dialogar sobre o assunto, tentar conversar. Não sei se alguém conhece, já viu alguma coisa. Se todo mundo só está querendo as 5 horas, ou para pular esse pedaço. Mas então, qual é o porquê que é tão difícil às vezes implantar? Será que é porque é novo? Alguém? Dinheiro? Dinheiro é realmente também é uma coisa que atrapalha bastante. Acho que a conscientização do usuário em si é muito difícil você conseguir conscientizar o usuário a executar práticas voltadas para o TI verde. É bem difícil, mas o que eu vejo, eu atualmente estou atuando mais em dar consultorias para melhorar a parte da estrutura de TI das empresas para que possa ser mais sustentável. A maior dificuldade que eu, no caso, tenho enfrentado no mercado, diretoria. Por quê? Como o amigo ali falou,
Diretoria pensa em dinheiro. Quanto vai ganhar e quanto que ele vai ter que investir nisso. Quem é de TI se prepara. TI nunca é visto como investimento. Quer dizer, tem suas exceções. Conheço empresa que vê como investimento. Mas a maioria vai ver gastar dinheiro com tecnologia é gastar dinheiro, não é investimento. Em muitos casos realmente. Por quê? Eu vejo muita gente, às vezes por maldade, por falta de conhecimento, por N motivos, vamos dizer CIO, o gerente de TI, o gerente de CPD, seja lá qual for o nome da pessoa que vai decidir. Muitas das vezes, ele falta se informar um pouco e querer perder tempo para analisar por que vai estar implantando aquilo. As pessoas gostam de ver muito o hoje. Eu preciso de uma estação nova, então eu vou lá e compro uma estação nova e coloco aqui uma estação nova para aquele usuário do DP, do financeiro, disso, daquilo. Resolvi aquele problema momentâneo. Mas o que mais está envolvido nisso? O que mais vai gerar com isso? Então, muitas das vezes, falta essa consciência da pessoa pensar, parar, analisar. De um tempo para cá, cada vez mais a gente tem escutado realmente sustentabilidade no mercado. O mercado está usando isso como negócio, realmente. Eu trabalho com isso, então para mim é negócio também. Mas eu gosto, eu vibro com as novidades que você tem no mercado. Se você for acompanhar o que você tem no mercado, hoje em dia, não há venda, mas já tem equipamentos que utilizam o barulho do ambiente para gerar energia. Os japoneses inventaram. Não comercialmente vendido ainda, mas já está inventado. Então hoje as pessoas estão criando métodos de que possa se aproveitar mais tudo que está à nossa volta, para quê? Não destruir. Às vezes, normalmente a gente pensa, eu estou pagando, eu vou me preocupar do que eu estou destruindo, o que eu não estou destruindo, o que eu estou gastando, o que eu não estou gastando. Se parar para pensar realmente, na minha casa, eu vou implantar TI verde na minha casa, você realmente, dificilmente vai recuperar o teu custo, você vai pensar assim, eu não quero fazer isso, não vale a pena, seja lá qual a parte, desde a impressão de um documento até a compra de equipamento. Realmente você não vai se importar muito na sua casa. Mas numa empresa com 10, 20, 30, 40, 200, 500 estações, aí você vai ver que dá uma diferença. Uma diferença grande. Uma empresa com 200 pessoas imprimindo 10 páginas por dia para conferir relatório, marcar, depois jogar aquilo fora. Faz uma continha, vê quantas folhas vai ser impressa por dia. Quanto de toner, quanto de energia. Gasto muitas das vezes à toa. Porque ela imprimiu um lado da folha, rabiscou ali, conferiu, vai lá editar de novo, daqui a pouco ele vai imprimir de novo, só para depois mandar aquele relatório por e-mail. Na minha casa, o gasto é pequeno. Agora imagina muita gente fazendo isso. Aí você envolve um gasto grande. Mas impressão às vezes você pensa que é uma coisa pequena, mas dependendo da quantidade, e às vezes não precisa ser empresa muito grande não. Você às vezes tem empresas que teoricamente não imprimem muito, mas se você for observar, pega para um mês e faz uma análise. Esse é o problema de muitas das pessoas não querem implantar uma tecnologia sustentável. Tem situações de empresas que eu posso te passar em 3 dias um relatório geral que você pode fazer assim superficialmente. Mas se você quer realmente um relatório detalhado, você dependendo vai ter que ficar um mês analisando seus processos atuais e você vai ver que os seus processos atuais, com o investimento, a gente tem até um gráfico à frente que mostra a diferença do retorno daquele investimento, que você realmente faz valer a pena e em alguns casos, em um ano, dependendo do porte da empresa, você paga todo aquele investimento. Já tive casos de clientes que foi mostrado que em um ano ele iria recuperar. E teve um caso que até em menos tempo ele recuperou. Em menos tempo ele recuperou todo aquele investimento. Às vezes não recupera investimento, mas ganha em outro lado.
em gerência, ganha em organização, ganha em vários aspectos. Tem as suas perdas em alguns lados e seus ganhos, mas tudo tem que ser pesado, sempre. E isso é muito realmente difícil passar para pessoal de diretoria. TI verde seria fácil se fosse só chegar lá dentro do CPD realmente e tentar tudo de verde. Cheguei aí, você tá lá, virou TI verde, pintei meu CPD tudo de verde, agora está resolvido o meu problema. Ia ser muito fácil. Só que se você for ver, começar a analisar, a TI verde abrange a tecnologia e tudo em volta. E é uma coisa que hoje você pensa que você pode usar um equipamento, um processo, um método. Amanhã você vai ver que já tem uma solução melhor. Já tem uma forma melhor de você atuar. E você pode estar melhorando aquele processo. Você pode estar melhorando aquela sua forma de estar lá fazendo gerenciando aquela impressão, uma forma de as pessoas utilizarem os recursos da empresa. Então nós temos aí uma área bem abrangente, que depende de estar sempre se renovando, estar pesquisando. Quem é de TI já vai ter que estar se preparando para estar sempre pesquisando, que sabe que hoje você está usando uma coisa. Quando eu comecei a estudar, disquetão de 5 em quarto, DOS e Windows 3.1, era aquela coisa sucesso, telão de... muita gente nem sabe, mas é de fósforo, que era uma tela verde, feia pra caramba. Era sucesso. Hoje você vê aí tela 3D. Já tem monitor 3D, você não precisa nem de óculos. Aqui no Brasil vai estar caro, vai ser difícil, mas daqui a pouco você vê aí como as coisas estão se popularizando rápido, conforme as pessoas vão comprando, as tecnologias estão mudando muito rápido. Então a gente tem que estar sempre acompanhando. Realmente não é fácil, mas você tem fóruns, você tem vários sites e eventos. No Rio, eu sei que realmente, não sei se alguém acompanha, já procura pessoal da área de TI, evento no Rio é muito ruim, é muito fraco, já foi melhor, falta investimento, tem algumas comunidades tentando movimentar, mas é difícil. Mas tentar participar de alguns eventos, estar sempre se atualizando, realmente vai ajudar muito para que você possa estar implantando essas tecnologias na empresa. Hoje, percepção tecnológica. Hoje, o que as empresas estão buscando? Elas buscam CPDs melhores, equipamentos melhores para os usuários, buscam, que não dá para enxergar direito aqui, mas botar seu data center mais avançado. Equipamentos modernos hoje estão sendo muito utilizados. O tablet, tem empresas que estão tendo muita economia por utilização dele. Por exemplo, o pessoal da área farmacêutica. Muitas empresas, não sei se até saiu a primeira que utilizou, não lembro o nome agora, uma matéria na internet, ela teve uma redução de gasto que pagou todos os 700 tablets, não lembro qual a marca que eles compraram, em menos de 6 meses eles pagaram os 700 tablets e diminuiu o tempo dos propagandistas estarem com material, eles levavam 6 meses para receber tudo, eles instantaneamente recebem material. Por quê? Eu não sei se todo mundo conhece como que o propagandista de área médica trabalha, ele recebe em casa uma caixa com um bando de panfleto da empresa, toda hora está mudando, às vezes quando chega aqueles panfletos já mudou alguma coisa para ele poder levar para a área médica. Hoje já tem algumas empresas que estão usando tablet. Investiram muito no desenvolvimento de software e investiram. Isso é também TI. Por quê? Eles pararam, tudo bem, o pessoal da gráfica não gostou nada, porque teve muito prejuízo. Mas muitas dessas empresas tinham até gráfica própria, elas estão deixando de gerar todo aquele material, de gerar transporte, para que possa chegar o material aos propagandistas no Brasil todo, e hoje chega instantaneamente. A maioria dos médicos pegava aquele material, amassava e jogava na lata de lixo. Hoje a pessoa pergunta o e-mail do médico, ele do tablet já joga para o e-mail do médico, se ele quiser ele abre lá na hora no computador dele, no desktop, no notebook, no tablet, no telefone dele e vai ter acesso à matéria, ao material. O propagandista tem no mesmo momento. Foi um investimento grande e teve que ter coragem de realmente investir, mas provavelmente o pessoal que sugeriu isso
fez um levantamento e mostrou que era viável. As empresas querem tecnologias, querem, que vão melhorar os processos deles, agilizando e que vai gerar lucro. Eles sempre vão pensar em lucro. Equipamentos, notebooks mais modernos também tem. Alguém deve estar pensando, por que aquele robôzinho ali no meio está fazendo, né? Mas se alguém... Isso está sendo muito utilizado em algumas faculdades para testes. Não sei se alguém já conhece esse robôzinho, já viu. Ele tem um processador Intel Neo, eu não lembro agora, não falhou a memória. Mas procura um robô com processador Intel no Google, você vai ver Aldebaran, a desenvolvedora dele, está sendo utilizado para pesquisa, ele tem vários processos aí que você possa utilizar. Então, qual a percepção que as empresas, o pessoal que decide na área de TI tem buscado, né? Uma modernidade, rapidez de trabalho, comunicação mais rápida entre os funcionários e com o mundo, um trabalho integrado, integração de informações, maior segurança, está sempre melhorando os processos, melhorando as tecnologias dela, aumentar o conhecimento do que está acontecendo na empresa, ter mais informação. Há um tempo atrás, informação era considerada como não valia nada. Hoje a informação vale mais do que a empresa. Muito mais do que a empresa. Muita coisa mudou e perceberam o valor dessa informação muito grande quando teve a queda das duas torres lá nos Estados Unidos, que muitas empresas desapareceram. Porque eles faziam backup, mas muito inteligentemente eles faziam backup e utilizavam duas técnicas. Um fazia o backup e deixar na empresa, fora do servidor. E o outro deixar numa outra empresa, que é muito importante, mas no prédio ao lado. Então não adiantou nada. Eles faziam backup duas vezes, na empresa, deixava lá guardado, e na outra empresa contratada, que era no prédio ao lado. Então não adiantou nada. E muitas empresas desapareceram. Então a informação é muito importante. Então, sempre quando for tratar dessas tecnologias, tem que ser implantado, mostrado que haverá segurança para essas tecnologias. Realmente nós não estamos brincando, que muitas das vezes é comum ver o pessoal de TI, acha que o profissional de TI que está na frente do computador, hoje está mudando, eu vejo mudar em muitas empresas. Mas era muito comum você estar lá trabalhando, quebrando a cabeça, tentando resolver um problema de segurança, mexendo num firewall, criando vários códigos de programação, e o pessoal do DP, o pessoal do financeiro, que fica lá com papel para lado, achando que você não está fazendo nada. Acha que você está lá só brincando na frente do computador. Mas a gente pode mostrar através de dados, de informações, que você está implantando, está pesquisando aquilo para trazer benefícios para a empresa. Você não está vindo com a novidade, todo mundo está falando de TIV, todo mundo está falando de tecnologias sustentáveis, eu estou querendo que a empresa que eu trabalho, que eu estou prestando serviço, que eu gerencio, seja lá qual for a situação, que ela coloque uma coisa que está na moda. Há um tempo atrás as pessoas achavam que era moda, hoje já viram que é a realidade, não é mais moda, é uma tendência já certa. Há muito tempo atrás, quando começou a falar de virtualização de servidores, logo no início de falar, entre aspas, não era nem considerado TI verde, mas quando começou a falar de virtualização de servidores, gritava muito, para que isso? Eu posso comprar, eu vou ali, eu compro um servidor baratinho, eu tenho espaço, eu vou em 10 servidores aqui, um para cada coisa. Hoje a coisa mais comum é virtualização. Ninguém mais está querendo comprar 10 servidores. Questão de espaço, custo nem tanto. Hoje você compra uma máquina Dell muito boa, R$3.000. Ah, R$3.000 é muito. Para você em casa, dependendo das informações que a empresa tem, para a empresa tem, não é tanto. Você compra um servidor, 3, 4, 5 mil, dependendo do porte da empresa, você consegue colocar 3, 4 servidores rodando ali dentro, tranquilamente. Dependendo do processo que for utilizar ali na empresa. Só que muitas das vezes, quando estamos vendo essas inovações, essas implantações de situações novas na empresa, esquecemos de alguns pontos que acredito que quem está por meio para trás não deve estar enxergando nada,
né, que fala que muitos desses equipamentos que às vezes nós estamos incentivando ali a empresa a estar implantando, nós estamos levando para eles, vai gerar diversos materiais, vão ser gastos para que aquele equipamento esteja lá em produção, vão ser gastos combustível, combustível no transporte do material que vai ser produzido aquele equipamento, para aquele equipamento chegar até você. Você vai contribuir para o efeito estufa por causa da produção daquele material. Você vai fazer com que seja jogado no lixo, talvez milhões de equipamentos que estavam ali, você está trocando. Às vezes a empresa quer melhorar o processo, não, eu vi que saiu agora uma máquina nova, 6, 7, 10, 20, 30 núcleos, eu quero aquela. Quero que meus funcionários estejam nessa máquina, é bonitinha, é pretinha, monitor legal. Existe essa situação. Só que será que vai realmente valer a pena? Já vi casos de você pegar um presidente, o dono da empresa, ele querer, não, eu quero botar computador novo para todo mundo porque é mais bonitinho. Porque viu mais bonitinho, isso é tudo branco, monitor, vamos botar esse pretinho, monitor pequenininho, mais bonito. Só que ele está esquecendo de tudo que está envolvido. Mas ele vai chegar, está envolvido esse negócio, o que eu tenho a ver com isso? Se você parar para observar, você pode fazer uma análise e ele vai ver que se ele investir em tecnologias sustentáveis, ele vai talvez gastar mais do que o computador que ele está colocando. Realmente, em algumas situações ele vai gastar mais do que o computador que ele está gastando. Só que ele vai ter um retorno também. Ele pode pagar aquele investimento em até pouco tempo. Ele pode estar. Então é muito importante estarmos observando se aquilo que nós buscamos, aquilo que a empresa busca, ela quer aquilo que ela precisa. Será que ela precisa? Muitas das vezes você vai ver ela não precisa, ela simplesmente quer aquilo. Ela acha que ela precisa daquilo, mas ela não precisa. Às vezes existem outras soluções que ela não conhece, que pode resolver o problema dela e pode ser até melhor. Os problemas mais comuns que está apagado também, ficou muito bom aqui no computador, mas aqui não dá para ver nada, né? Que são os 10 problemas ambientais mais ocasionados com equipamentos da área de TI. Não, então, melhorou um pouquinho. De TI, que é consumo de energia, dejetos químicos de toxinas de metais, descarte. Todos esses materiais, realmente, se você passar, ele está envolvido diretamente e indiretamente. Porque na área de TI, você vai ter um impacto direto no consumo energético, em geração de alguns metais pesados, em grande descarte técnico, consumo de água. Indiretamente, você tem todos aqueles outros gastos ali que às vezes você, na maioria das pessoas, as pessoas não veem no dia a dia. Muitas das vezes realmente a gente não vai considerar. Mas nós devemos estar lembrando que está envolvido muita coisa. Só que você pensa assim, está envolvido tanta coisa que eu não estou vendo. Realmente você esquece dessas coisas. Porque 99% das vezes, diretamente você não está sendo impactado. A mais comum de se ver é consumo elétrico. Isso eu vou mostrar que você pode facilmente você vai ver que a empresa está sendo afetada. Em consumo elétrico, na parte de descarte, realmente você vai ver facilmente. Os outros, dificilmente até você vai conseguir mensurar. Vou montar um relatório. Existe software, existem empresas que vai te fazer uma mensuração desses impactos indiretos, mas realmente é muito difícil. É interessante saber que existe. Você pode pegar muita informação na internet, mas isso aí, você realmente, a maioria você não vai considerar no dia a dia. O mais comum é conseguir redução de equipamento, de custo de energia de PCs. Aqui é só um exemplo. Alguém vai olhar PC Pentium, foi só como um exemplo ali. Por exemplo, aqui nessa tabela é a respeito de inatividade. De deixar simplesmente o fato de deixar o equipamento inativo. Você tem aqui o consumo dele. Não, aqui está errado. Aqui não seria inativo, aqui seria ativo. Ali o inativo.
A diferença de consumo do desktop e do monitor no CRT LCD em watts, ele é ativo e inativo. Por que a questão de levantar a questão de inativo? Vocês vão encontrar muitas empresas em muitas situações em que as máquinas não são desligadas. É muito comum, empresa pequena, todo mundo desligar, porque o patrão está ali, o chefe está ali, mas se você for trabalhar numa empresa com 200, 300 estações, ninguém desliga. Ninguém desliga o computador. Ele não vai querer chegar de manhã e ficar ligando. E muitas empresas não incentivam que desligue. Ela prefere pagar. Por quê? Não tem que esperar aquele tempo de ociosidade que a pessoa vai ter enquanto a máquina está sendo startada. Então muitas empresas, elas incentivam também que não desligue. Só que por que é interessante analisar isso? Para que você possa mostrar que você pode deixar ela, por exemplo, no estado stand-by durante um período da noite. Se você analisar um exemplo de uma empresa, total de horas por ano, uma empresa, as máquinas ligadas 24 horas por dia durante o ano, quanto que ela pode economizar se deixar durante o período da noite desligado, só apenas desligando, deixando stand-by as estações? Quanto de watts você pode estar economizando? Isso, para a diretoria, é interessante. Isso, para quem mexe com dinheiro, quem vai decidir, quem vai liberar a verba, é interessante. Eles gostam de valor. Então, um estudo detalhado contribui muito. Então, é necessário, tanto da pessoa da parte de TI, ou muitas das vezes eu já vi estudos desses serem levantados por pessoal da área administrativa, para que possa ser feito. Algumas empresas não têm departamento de TI, mas que possa convencer a diretoria a contratar uma consultoria. Então, aqui é um aspecto que pode ser levantado. Apenas deixar as máquinas de stand-by. Aqui a gente está falando o consumo, deixar desligado durante um ano. Quantas horas ali você estaria com ele parado? Agora, imagina 200 máquinas em stand-by durante a noite. Quantas estações, quanta economia não vai ter? Às vezes você pensa, 200 estações, será que tem empresa, é comum ter empresa com tanta? Cada dia mais. Hoje, todo mundo está tendo uma estação de trabalho. Aqui no caso seria um computador, mas eu vou dizer uma estação, porque estação eu estou abrangendo mais do que o computador. Não necessariamente precisa ser um computador em si. Uma estação de trabalho pode ser diversos dispositivos que consomem energia, que geram gastos para a empresa. E muitas das vezes, principalmente o pessoal de TI, cuida não só de computador, cuida de todos os dispositivos eletrônicos da empresa. Muitas das vezes, se der problema no equipamento de ponto, quem vai ter que ser chamado e se virar é o pessoal de TI. Nunca viu equipamento antes. Pode se preparar, quem é de TI não tem muito a ver com a palestra não, mas você vai ver muito. Vai chegar, toma esse brinquedo aqui, te vira, coloca para funcionar. Você vai ter que colocar para funcionar. E se você não colocar, você vai ser mal visto. Então, vai se preparando. E você tem que estudar o consumo elétrico desses dispositivos também. Tudo isso é muito estudo, é muita coisa, mas a parte legal, realmente essa parte de estudo é muito chata. Você vai levar às vezes muito tempo levantando, talvez observando como o usuário usa os equipamentos, como o usuário lida com as estações de trabalho. Você vai ter que fazer toda essa análise. Você vai ter que fazer todo esse processo, mas depois que você decidir qual é a melhor solução, você vai ver o quanto que você estava gastando antes. E o quanto que você pode economizar hoje por talvez estar mudando tanto alguns equipamentos como alguns processos. Aqui você teria a economia em um ano do monitor do CRT, o LCD, que todo mundo realmente sabe, que o LCD realmente gasta muito menos. Mas nós temos muitas empresas que têm o CRT. E é um problema isso.
Por quê? Não sei se já viram, foi votado, aprovado, já está tudo certo de mudar nossa forma de descartar o lixo. Mas aqui, pelo menos no Rio, não tem nada. Em São Paulo já está muito avançado. Em Curitiba, há muito tempo existe coleta seletiva. Em São Paulo, em vários locais, há muito tempo existe coleta seletiva. E aqui no Rio eu conheço muitas empresas que têm uma sala cheia de um monitor que não tem o que fazer com eles. Um monte de monitor velho não tem o que fazer com isso. Não adianta tentar jogar no lixo que o lixeiro não vai carregar aquele monte de monitor e ele vai causar um problema muito grande no monitor de CRT. Se o pessoal quiser dar uma pesquisada na internet, você pode ver que é o tubo do CRT. Muito ferro velho aceita. Se você for no ferro velho vai aceitar para comprar por quilo. Só que ele vai tirar tudo que ele quer, que é interessante para ele, o tubo ele vai quebrar. Só aquele processo de quebrar já vai encher o solo de vários produtos químicos, de um pó que vai sair dali de dentro, e ele vai descartar aquilo de qualquer jeito. Placa-mãe, no Brasil, não é processado. Corretamente, as empresas que processam, elas tiram alguns componentes, mandam para a Europa, lá na Europa, eles têm um processo de derretimento da placa-mãe e separação dos componentes. No Brasil, ainda não tem nenhuma forma correta de fazer o descarte desse material. E é uma preocupação em muita empresa. Há um tempo atrás ninguém se preocupava. Hoje em dia eu vejo muita empresa grande que às vezes tem salas inteiras repletas de equipamento velho. Você vai encontrar empresas com salas repletas de equipamento velho. Isso é um problema. É um problema que eles também vão questionar o seguinte: isso que eu estou comprando novo, o que vai acontecer que nem aqueles outros depois? O que eu vou fazer com isso quando ficar velho? Hoje em dia, já é uma preocupação. Há um tempo atrás, você via diretores, você via chefes, você via pessoas que queriam simplesmente colocar as coisas. Hoje em dia, assim como os consumidores estão mudando, não são apenas compradores, são formadores de ideias, hoje também as pessoas não são apenas... os diretores da empresa não estão sendo mais aquela pessoa que simplesmente sabe o processo dele, ele está se informando mais. Você vê hoje em dia em vários meios aí as notícias que as pessoas estão se informando, cada vez mais você vê as pessoas buscando tecnologias novas que vão trazer processos melhores e as pessoas preocupadas, o que eu vou fazer com isso depois? Isso vai durar o quê? 2 anos, 3 anos? E depois, o que eu faço com isso? Aonde que eu vou jogar isso fora? É uma preocupação que já estou vendo nas empresas. Há um tempo atrás você não via. A pessoa queria comprar e botar lá, queria resolver o problema do carinha que ele acabou de contratar, que ele está sentado numa mesa e não tem um computador para ele trabalhar. Então, ó, vai lá na esquina, compra o primeiro computador que você vê lá por R$600 e coloca ali para ele trabalhar. Era a preocupação. Hoje em dia você tem mais coisa envolvida. As pessoas não estão preocupadas só em colocar o computador, estão preocupadas em que aquele computador vai gerar uma produção para ele, que aquele computador não gere um gasto muito grande para a empresa e o que vai acontecer com aquele computador depois. Então, realmente temos visto uma mudança nas empresas se preocupando com esses pontos. Quem é de profissional de TI, também quem não é de TI, quem é de outras áreas, talvez pode estar pensando, o que eu tenho a ver com isso? E daí que gera todos esses gastos? Só não ofereço água, que eu não tenho água para todo mundo aqui. Mas, o que tudo isso tem a ver comigo? Meu negócio vai ser botar a rede para funcionar, no pessoal de TI, meu negócio vai ser administrar a empresa, meu negócio vai ser programar, meu negócio vai ser fazer site. Até em site hoje já está se pensando na TI verde também. Desenvolvimento de software também envolve. Hoje existem técnicas de desenvolvimento para que você gere menos processamento da máquina, do servidor que está rolando, no caso web, até da máquina local também, para gerar aquela página, que gerando menos processamento vai gerar menos gasto de energia. Então hoje também está se preocupando na área de desenvolvimento. Pode não parecer, mas tem. Eu conheço o caso de uma empresa que está investindo muito para mudar o processo, a construtora Queiroz Galvão, que a gente
tenho uma entrada, uns trabalhos lá com eles, e eles estão fazendo um processo de pesquisa há um ano de como eles podem diminuir o consumo de processamento das máquinas com todos os softwares que eles têm. E eles têm obras a nível Brasil, a nível América do Sul, tem também África, na China eles têm também. Eles não só estão preocupados com a parte de construtora, eles estão preocupados com a área de Niterói, Vital Brasil, recolhimento de lixo. Lá na área de Recife, eles têm o maior criador de camarão. Também eles têm petroleiro, área de óleo e gás. Eles estão preocupados com o desenvolvimento de software, que eles têm uma área de desenvolvimento local em todos esses setores do grupo. Muitos aplicativos que são web estão sendo mudados de tecnologia. Eles utilizavam algumas tecnologias, estão migrando tudo, contrataram profissionais novos só por causa do impacto de equipamento que aquela tecnologia que estavam usando gerava. Eu não vou falar nome de tecnologia para não desanimar ninguém, talvez que goste daquela tecnologia, mas dá uma pesquisada se tem alguém em desenvolvimento, não sei se tem alguém em desenvolvimento. Tem coisas novas no mercado, formas novas, até no desenvolvimento de não gerar um consumo muito grande de processamento da máquina, que vai gerar um consumo de elétrico e por assim vai em escala, gerando uma situação muito grande. Então, como nós vimos, realmente, o departamento de TI é o que produz maior consumo de energia elétrica e produz lixo eletrônico. O que acham? Alguém gostaria de... Vocês podem interromper, falar alguma coisa, não esquenta, só eu vou ficar falando. Se alguém quiser falar, eu não sou o dono da verdade, pode me interromper, estou só ajudando a seguir um caminho aí. Se alguém quiser falar alguma coisa, acha que a área de TI é o que consome maior energia, produz mais lixo eletrônico? Alguém acha que sim ou acha que não? Vendas. Hã? Vendas, telemarketing, Vendas, telemarketing, todas gastam. Independente da empresa? Vai depender da empresa. Vai depender do negócio da empresa. Dependendo do negócio da empresa, ela vai ser o que mais vai gerar energia elétrica, o que mais vai gerar lixo eletrônico. Vai ser a área de TI. Dependendo não, vai ter outras áreas. Mas a área de TI, pelo menos, a gente sabe que pode contribuir. Aqueles que são da parte administrativa, você pode contribuir muito fazendo uma coisa. Tira de dentro da empresa copo descartável e coloca caneca. Faz um cálculo, quanto numa empresa, em um ano, quanto gastava de copo plástico dentro de uma empresa. Num dia, pelo menos um funcionário vai 4 vezes, assim, eu estou jogando muito lá embaixo, ele vai 4 vezes beber água. Eu duvido que a maioria da gente pensa em pegar aquele copo e guardar. Tem gente que faz, mas a maioria esquece. Muitas das vezes pegar aquele copo e guardar para beber de novo. Então imagina quantos copos você gasta por dia na empresa que você trabalha. Imagina todos os funcionários, põe aí 4 copos, 100 funcionários, todo dia, durante um ano, consumindo copo descartável. Aí vem o valor de uma caneca. Imagina essa empresa, tem casos, eu conheço casos de empresa que ele pegou, fez uma canecazinha personalizada e deu para todos os funcionários. Em pouco tempo, ele pagou o gasto que ele tinha com o copo descartável, ele pagou o que ele gastou fazendo as canecas e começou a ter lucro. Dali para frente é lucro. Só em trocar, deixou o copo descartável para visitante. Visitante não tem jeito, não vou ter uma caneca para visitante. Mas para o funcionário, ele botou o copo descartável. Não, o contrário. Oi? Ao contrário. Desculpa. Ele botou caneca para o funcionário e para o visitante o descartável. O visitante ficou descartável. Porque não tem como você ficar com o visitante. Com café, eu conheço o caso que tem gente que trabalha com copo descartável pela facilidade, porque café você vai ter que ficar lavando, então você vai ter uma perda de tempo útil do funcionário. Que isso é uma preocupação muito grande. As empresas se preocupam quando vai investir em alguma coisa, quando vai mudar um processo. Será que aquele funcionário vai ter tempo ocioso?
Você tem que se preocupar com isso, porque tempo de um funcionário ocioso significa, se aquele funcionário não está trabalhando, a empresa está tendo prejuízo. Então, é um aspecto até bom para você utilizar em algumas tecnologias. Em algumas tecnologias que você pode estar implantando, realmente você pode até aumentar o tempo de trabalho da pessoa. Isso pode ser analisado. Mas em muitas empresas, a área de TI, às vezes, é o que mais consome até recursos da empresa. Eu conheço o caso de empresa que o maior consumidor de recursos é a área de TI. Se você pegar um pessoal de animação, o maior gasto deles, tirando funcionário, os funcionários também são bem caros, é com equipamento. O pessoal que faz criação 3D, o pessoal que trabalha com revista, produtora, quem faz edição de imagem, que pega aquelas mulheres cheias de defeitos, que botam bonitinho lá, que eu já vi com eles, eu trabalhei numa revista, eles fazem mesmo, tiram muita coisa, mas voltando ao assunto, A mulher gasta até muito. Né? Gasta muito, gasta muito equipamento. Porque o cara não pode renderizar uma imagem, renderizar um vídeo e levar muito tempo parado ali esperando, porque ele está deixando de trabalhar. Então, também não adianta você talvez mudar um processo, mudar um equipamento e a pessoa perder desempenho. Ela não pode nunca perder desempenho na ação que ela estava fazendo no processo. Ela tem que simplesmente ganhar. Você tem que fazer com que ela possa ganhar ou mantenha, no mínimo manter a produção dela, porque senão com certeza você vai escutar muito. A área de TI normalmente faz uma saladazinha de fruta. Por quê? Normalmente a gente cria um monte de letrinha, né? Chamado, aqui só um exemplo, Apache, FTP, Oracle, Active Directory, Citrix, você vai gerando, poderia encher essa tela aqui de letrinha, para quem é de TI conhece alguns, quem não é de TI, são alguns serviços específicos que em muitas situações, dependendo do porte da empresa, mais um servidor. Mais uma máquina consumindo energia, mais uma máquina ocupando espaço, que você poderia virtualizar. Você poderia deixar dentro apenas de uma só máquina. Por exemplo, pegando o gancho da virtualização, será que a gente economiza só com energia e espaço? Você economiza, exemplo de virtualização, vamos ter uma empresa que tinha aqui 5 servidores, um para cada um desses serviços aqui. Você pegou esses 5 e colocou numa máquina só. Vamos dar um exemplo, você de repente usou um software específico da VMware para fazer esse processo. A maioria, mesmo quem não é da área de tecnologia, já pegou lá, teve o problema na sua máquina lá, ou queria fazer uma atualização na sua máquina, só que teve que reinstalar o Windows todo do outro lado, porque não adianta você pegar. Antigamente dava, você até conseguia tirar o HD de um lado e jogar do outro. Você até conseguia e botar para funcionar. Hoje você não consegue mais. Você vai ter que instalar de novo. Se você pega um servidor como antigamente utilizava, está lá um servidor Linux montado com o meu Apache, que é para poder, por exemplo, botar a página web, seja mais outras coisas, mas vamos lá, tem um servidor web lá instalado na máquina. Se ele der um problema ou você quiser atualizar ele, você vai ter que instalar ele todo. Se você virtualizar no VMware, você consegue simplesmente pegar aquela máquina, aquela imagem daquela máquina ali, logicamente, jogar para uma outra, em segundos você está com ela funcionando de novo na outra máquina. Então você ganhou ali, diminuiu a quantidade de máquinas em empresas grandes. Isso dá uma diferença, realmente, muito grande. Você diminuir, você virtualizar as máquinas, você diminuiu o consumo elétrico, você facilitou que essa máquina possa ser migrada para outra, você facilita que você possa fazer uma redundância, que seria você ter uma forma de que se uma máquina parar, você ter uma outra ali de backup muito mais fácil. Uma forma que realmente a TI que produz tanto lixo pode estar se repensando e fazendo o ambiente estar mais sustentável. É uma delas que pode realmente estar gerando. Então, dependendo do porte da empresa, nós realmente vamos ser os que vão mais consumir.
Mas se você for, por exemplo, como eu fui fazer um levantamento no estaleiro em Niterói, e depois fazer todo o levantamento, e uma das partes falava da área de elétrica, redução elétrica, quando ele viu aquilo, ele chegou para mim: não me importa o consumo elétrico, porque eu gasto muito mais em solda lá fora, que eu tenho aqui 2 subestações para me manter dentro da minha empresa, o consumo elétrico da minha máquina não é nada. Então a preocupação dele não era... Eu gostaria que ele poderia ainda reduzir, mas ele não estava preocupado, não consegui convencer ele que valia a pena ele reduzir. Acabou fazendo porque ele queria os outros benefícios que você estava levando ali com aquela solução sustentável para ele também. Como nós podemos ajudar nossos clientes, né? Os clientes que podem ser a empresa que a gente trabalha, pode ser o cliente que está prestando serviço. Como nós podemos? Pensando em 3 aspectos. Está sempre reduzindo. Aqui eu citei apenas abrangi 3 pontos. Eficiência energética, aumento do tempo de vida e educação. Porque a educação está em vermelho. Não adianta nada você fazer um estudo, levantar, mostrar, implantar, testar, está tudo funcionando. Se você não educar as pessoas, perdeu tudo. Perdeu tudo. Todo aquele investimento, todo aquele tempo, toda aquela sua proposta vai por água abaixo. Então, assim, qualquer solução sustentável, seja dentro da área de TI, seja fora, seja como a empresa gasta água, seja como ela compra material, seja o que for, se não educar, acabou. E a primeira educação somos nós mesmos. Não adianta nada a gente estar falando de uma coisa e fazer outra. Então, uma das educações que nós temos que estar fazendo é nós mesmos. Ah, mas eu não ligo muito para isso. Realmente, pode não ligar hoje, você pode até não esquentar a cabeça hoje. Mas é uma realidade, amanhã ou depois você vai ser forçado a se educar. Então, assim, tem novas leis vindo por aí, a gente não sabe quando, mas vai estar ativo aí, que vai influenciar também no consumidor final. Você vai ter responsabilidade sobre todos os equipamentos que você comprou. O fabricante também. Só que existe um processo, tanto que até a nota fiscal eletrônica está envolvida nisso, que todo equipamento vai estar associado ao seu CPF. E se você descartar de maneira errada, você vai ser multado. Não sei se vocês vão conseguir chegar a esse porte, mas eu escuto isso há uns 3 ou 4 anos, eu escuto que eles estão querendo fazer isso. Então, assim, a empresa vai ser responsável de ter um processo reverso, mas o cliente final também vai ser responsável. Então, pode não esquentar a cabeça de uma empresa, mas você vai ser obrigado a se educar, porque novas leis estão vindo. Você vai ser obrigado a se educar na maneira como você usa os equipamentos e vai depois descartar eles. Então, pode não esquentar a cabeça hoje, mas amanhã você vai ter que realmente esquentar a cabeça. Gerenciamento. Ter um controle centralizado. Uma análise das operações e monitorar os objetivos. Se nós fizemos um estudo da empresa, vimos a melhor maneira realmente de implantar aquela solução. Nós devemos estar, primeiro, centralizando o controle daquelas informações para que facilmente possamos tirar alguns relatórios, fazer uma análise de como foi o resultado daquilo e monitorar se você conseguiu chegar no seu objetivo final, realmente, daquela mudança. E está sempre repensando, está sempre buscando maior redução de gastos, atualizar sem causar desperdícios, sempre pesquisar a sua maneira de pensar e ver se não tem uma maneira melhor mais à frente. Que hoje em dia, eu estou tentando não entrar muito tecnicamente, porque tem pessoas que não são técnicas, mas, por exemplo, nós temos soluções que podemos realmente reduzir muito o consumo elétrico, gerar um gerenciamento, uma maneira até diferente das pessoas trabalhar. Um exemplo de uma solução tecnológica, que a gente vai ter até um aqui, seria um carinha desse, por exemplo. Não sei se alguém... Esse aqui é de um fabricante.
Isso aqui, eu já troquei muito equipamento, muito computador por isso aqui. Esse negócio aqui, chamado ThinClient. Não esse modelo, essa marca. Esse terminal é chamado ThinClient. É uma coisa antiga. Quem está há muito tempo na área de TI lembra do terminal burro, que é mais ou menos a ideia do terminal burro mudada. Ele continua não sendo processamento. Mas o que você pode trazer, por exemplo, com a implantação de um ThinClient numa empresa? O custo não é baixo, é alto. Se você for pesquisar preço no mercado, você vai ver que o custo não é baixo, realmente. Só que, por exemplo, um gabinete desse aqui, normalmente, gasta 250 watts. Esse cara aqui, 3.6. Esse cara aqui consome 3.6 watts. Aquele ali, 250. Esse cara aqui não tem nada do usuário, tá? Aqui dentro tem uma placa-mãe, tem um processador, tem uma flash memory, mas não processa nada. Não armazena nada. Não armazena nada. Em alguns casos ele tem um sistema operacional. Você falou que não processa nada. Ele não armazena nada. Não, ele não, na verdade, assim, não processa em certo aspecto. Ele processa e não processa. O que ele processa? Ele vai startar os dispositivos, carregar toda a funcionalidade dele e se conectar a um servidor. Sim, ele processa. O que ele não processa? Ele não processa a partir daí. A partir daí. O usuário está utilizando. O Word que ele está usando. O servidor. A imagem do servidor. Isso. É porque assim, é difícil talvez, para o pessoal de TI, é mais fácil quem é da área de TI entender. Mas assim, para o pessoal administrativo é mais fácil falar que assim, aí não processa. E se você for tentar explicar para o pessoal da área administrativa, para o pessoal de diretoria, então, acabou. Vai complicar muito. O pessoal quem é de TI tem que saber separar uma coisa. Como eu vou falar com quem não é de TI, como que eu falo com o pessoal de TI? E se você começar a falar, olha só, esse cara vai se conectar a um RDP, eu tenho o protocolo da rede, eu vou começar, o cara vai falar, para. Meu trabalho é número de dinheiro, é gerar dinheiro. Então, não adianta entrar em certos detalhes técnicos. Se ele processa, ele vai carregar as funcionalidades dele e conectar um servidor. Tudo vai estar no servidor. Então você tem, primeiro, o cara diminuiu de 250 watts para bem menos. Normalmente quem usa esse cara, se a estação ficar ociosa, desliga. Então pouco consumo ainda vai para nenhum. O carregamento dele é muito mais rápido que o carregamento da máquina normal. Outra coisa que não é da sustentabilidade, mas com a implantação, por exemplo, de um ThinClient, que você pode reduzir também. Muita empresa tem lá toda a sua política de backup. Tem lá o seu processo, ó, você tem aqui a sua pastinha, lá no servidor, que você vai salvar seus dados, que eu vou lá, que todo dia é feito o backup completo, o incremental, que eu vou só copiar o que foi atualizado, eu tenho um storage para armazenar isso, eu tenho um robô de fita, eu pego aquilo ali, eu jogo no FTP para lá para os Estados Unidos. Só que você vai encontrar, se você não tiver, criar umas policies lá no Windows, criar políticas de bloqueio, o cara vai salvar coisa na máquina local, ele tendo o computador. Não vou falar de usuário não, porque tem gente que não é da área de TI, deixa eu ficar quieto, não posso apanhar ali fora. A pessoa que está usando a máquina vai arrumar. O usuário não presta. Não tem muita gente que não é de TI aqui. O usuário vai arrumar um jeito de não salvar onde deveria. E ele vai perder. Eu já vi gente do financeiro gastar uma fortuna tendo que tirar o HD, mandar para São Paulo para tentar recuperar, porque todo o controle financeiro estava salvo na máquina. Eles tinham um sistema de backup, eles tinham fita DAT, eles tinham gasto muito dinheiro com backup e perdeu. Teve que pagar, a máquina pifou, teve que pagar uma grana para recuperar, não sei se eles conseguiram recuperar, porque às vezes também não tem jeito. A vantagem, o cara não vai armazenar nada aqui. Toda a estação dele de trabalho está no servidor.
Isso seja localmente ou seja remoto. Um exemplo, a Ambev, na antiga Rio São Paulo, tinha 400 computadores lá ativos, na área industrial e na área administrativa. Os computadores da área industrial paravam todo dia. Era chamado e mais chamados. O pessoal da área técnica ficava como louco de chamados e mais chamados. Eles resolveram botar thin client na empresa para poder reduzir o consumo elétrico, para poder criar um gerenciamento melhor, que todas as estações estão no usuário. Eles também tiveram um custo, reduziram um custo, que o pessoal de TI não gostou muito, mas aquele que se atualizou gostou. Eles tinham 30 técnicos, passaram a ficar com 3. Eles de 30 técnicos, então para a diretoria foi muito bom. Eles tinham uma empresa contratada que haviam 30 técnicos e não davam conta de todos os chamados. Era máquina, chamados que eu digo não sei se todo mundo conhece o termo que eu estou usando, é quando você teve um problema, normalmente a empresa tem todo um sistema para controlar, você liga lá para o pessoal da área de tecnologia, eles vão criar lá um documento para que alguém vá lá consertar o equipamento. Então muitas vezes parava a máquina da produção, tinha que parar uma máquina que ia parar outra máquina porque o computador parou. Eles mudaram, resolveram implantar tecnologias sustentáveis, eles tiraram 400 máquinas consumindo 250 watts e botaram thin client. Eles pegaram todos aqueles problemas que eles tinham de máquina dando problema e acabou. Eles têm 3 caras revezando lá em plantão, cuidando do servidor. Dificilmente um carinha desse para, porque na produção eles botaram uns que é blindado, ele não tem parte móveis. Ele não tem nada móvel. Então você consegue aí ter um equipamento que gera menos problema. Gerando menos problema, você não tem ociosidade do funcionário. Então você está ganhando, a empresa vai estar ganhando. E a diretoria gosta de ganhar. Então é uma outra maneira, a gente tem virtualização, a gente tem thin client, eu estou citando algumas. Se eu vou te dizer, primeiro que eu não vou saber todas. Existem muitas formas, eu não vou saber todas e a gente estenderia aqui muito tempo, porque tem muita coisa para falar e eu falo muito também. Então, algumas dicas que a gente pode ir pegando para tornar a nossa empresa que a gente está trabalhando mais sustentável. Está sempre pensando em criar ambientes que tornem viável o projeto em foco de sustentabilidade. Ou tecnologias sustentáveis, TI verde, Green IT. Por quê? Não adianta querer empurrar com a barriga. Você não vai conseguir. Você tem que criar um ambiente que possa ser favorável para isso. Um ambiente com diretoria, ambiente com os funcionários. Funcionário na empresa, se você não conseguir convencer eles, às vezes você vai ter muito problema. Vai ter muito problema, eles vão infernizar a sua vida, o pessoal de TI. Tem lugar que os funcionários infernizam que você não consiga colocar aquela coisa em ação. Vão fazer de tudo para que aquilo ali chegue no final e a diretoria acha que não vale a pena, vamos tirar isso aí que não deu certo. Então, é interessante criar um ambiente. Como você pode estar criando um ambiente? Ao invés de repente chegar, tem muita gente que sabe muito o trabalho dela. Sabe muito. Ela tem lá o computador, ela sabe se ela clicar aqui e ali, ele vai ler o e-mail e acabou. Agora, você chega para ele, ó, vou tirar isso aqui, eu vou botar esse cara, agora você vai trabalhar de maneira diferente, vai ficar tudo diferente. Como, por exemplo, voltando no caso da Ambev, um caso grande, era 400 máquinas, cada outra coisa que eu esqueci de falar, licenciamento também. Redução muito grande de licenciamento de software, você vai estar com Windows só na estação, você vai pagar apenas acesso, você vai ter que comprar um Windows para cada máquina. Existem pacotes diferentes da Microsoft, quando é muito grande, mas ainda assim virtualizar desktops, botando thin client, seja Windows, seja Linux, seja qual for o servidor, você vai, Linux você não vai ter gasto em alguns casos. Existem produtos pagos também que algumas empresas usam também. Você vai ter uma redução do consumo nesses casos. Ele está acostumado àquele Word, aquele tudo dele. A Ambev botou thin client e tirou Word, Excel, internet, tudo.
ela pegou um RP, um software de gerenciamento online, e tudo é online. Na estação do usuário, ele clica, liga, abre um browser com o sistema ali, e acabou. Se ele quer fazer uma carta, ele vai no local que tem um papel timbrado lá, ele vai digitar ali dentro e vai mandar imprimir. E as impressões dele são controladas. Ele tem, entre aspas, uma cota. Se ele passar, um responsável vai lá e vai saber por que ele imprimiu mais. Porque uma empresa com 400 estações, se todo mundo começar a imprimir o trabalhinho da faculdade, se todo mundo começar a imprimir as apostilas, que tem muita gente que faz, vai imprimir muita coisa. Vai imprimir muita coisa. É chato, acabou a graça, é chato, mas A culpa é de quem? A culpa é de quem? é um gasto às vezes muito grande. Se você pensar... Demo Hã? agora é demo, né? Não entendi. Agora é mais técnico no informático, não é demo. Cada hora... Porque agora a gente o cara já não sabe mais nada, Não. agora está perdido no mundo mesmo. Então, assim, é chato, a gente gosta de às vezes chegar que lá na empresa tem uma impressora laser colorida, vou pegar aquela apostila que eu baixei na internet, vou imprimir lá para ficar bonitão, não vou imprimir em casa. Mas uma pessoa fazendo isso, 20 páginas, uma empresa pequena, 15 pessoas, imagina todo mundo imprimindo apostila, imprimindo coisa. Está gerando gasto, não só você está gerando o maior gasto de papel, como você está reduzindo o dinheiro da empresa, que no final você pode acabar sendo mandado embora por causa daquela redução que a empresa está quebrando. Então, parece uma coisa muito, mas é a realidade, a gente tem que realmente ficar consciente disso. E criar um ambiente, o que eles tiveram que fazer antes de fazer essa mudança drástica em todo mundo? Ficaram mais de um ano criando palestras internas, conscientização, mostrando como que ia ser, e ninguém chegou da noite pro dia, ó, vamos tirar essas 400 máquinas e botar tudo aqui em client. Não. Eles foi progressivo, como na área administrativa, que o pessoal está mais acostumado com o computador, vão pegar melhor. Depois vai a área mais crítica, a produção, tem que ser uma coisa muito mais delicada, com muito mais atenção. Quem começar, algumas pessoas já trabalham, outras não trabalham. Cuidado com essa palavra produção. Eu já vi gente fazer muita besteira na produção. Teste, verifique antes de botar em produção. A tua cabeça vai rolar. Certo. Eu já vi gente fazer coisa muito grande na produção. Então cuidado. Cuidado. E criar um ambiente facilita até para que a pessoa aceite melhor aquela mudança, que ela já sabe o porquê que você está mudando. Simplesmente não chegou lá para ele. Aquele escritório dele, aquele cantinho, é o mundinho dele durante aquelas 8 horas. Aí chega o cara de TI lá, entrando no mundinho dele, arrancando a máquina dele e levando embora. Você acabou com o mundinho da pessoa. Então, assim, você tem usuários de todos os portes. Você tem que saber lidar com aquela pessoa. Você vai encontrar a pessoa que, se o monitor deu problema, não é piada, é realidade. Você tirou um monitor, ele pergunta se você vai deixar os íconezinhos no mesmo lugar botando um monitor novo. Então você tem usuários que só sabem usar aquilo. Você tem que lidar com a cabeça do usuário. Então é importante você lidar muito com a cabeça, senão não vai adiantar nada. Manter as regras que controlem emissões de carbono. Isso, algumas empresas que buscam alcançar ISO, elas vão te pedir isso aqui. Isso aqui você vai ter que dar uma pesquisada na internet, não é nada simples, é complicado, é uma coisa bem complexa. Algumas empresas pedem isso aqui, isso é coisa muito específica, teria que contratar uma empresa específica para fazer isso. Mas hoje algumas já estão fazendo, e se ela busca tirar uma ISO, que existe empresas ISOs agora, já há algum tempo, de sustentabilidade, e as empresas estão cada vez mais buscando, porque isso está agregando valor, porque os consumidores estão buscando saber o processo da empresa, se é processo sustentável, seja plantação, seja o que for. Estão buscando. Então as empresas estão buscando tirar isso da área de sustentabilidade. Muitas estão cobrando isso aí. Então é importante dar uma estudada, conhecer pelo menos. Você não vai mexer em tudo, mas é bom você saber um pouco o que é esse carinha aí, que ele envolve muita coisa.
procurar se adequar às regulamentações ligadas ao meio ambiente. Essas novas leis que estão sendo votadas, que vão entrar em vigor, acreditamos que realmente vão, e devemos estar já se acertando para se adequar a elas. Adotando políticas de gerenciamento de energia. Não adianta nada você implantar as soluções e não estar monitorando, estar gerenciando, estar vendo se aquilo está tendo resultado, se pode melhorar, se você tem que adaptar, se não tem que adaptar. Então, é um ponto realmente importante também em você estar sempre pensando. Realmente, TI verde, tecnologia sustentável, é muita coisa para pensar, é muito ponto para poder analisar. Então, realmente, você não vai saber de tudo, mas se você tiver uma noção geral, quando você tiver uma oportunidade, ou você for obrigado a implantar alguma coisa assim, você saber o que buscar, como buscar, onde buscar, você saber o que... Não adianta você talvez querer entregar um pacotinho muito fechado. Vamos tentar ampliar nossos horizontes. Vamos tentar entregar aquele pacotinho fechado e de repente abranger um pouco mais. Então, realmente é interessante. E reconstruir as habilidades já existentes. Como assim? Tá sempre vendo todos esses processos, vendo maneiras de melhorar, vendo o que há de novo no mercado. O mercado está borbulhante aí de novidades. Hoje, o que você faz hoje, amanhã não serve mais. Quem já está no mercado, quem está na área, quem quiser depois, eu vou colocar online o PDF para copiar, que eu vou estar tirando foto, copiando, mas vou botar online depois. Posso mandar por e-mail também. Está reconstruindo as habilidades. Não queira colocar alguma coisa como regra. Nada que eu falei aqui é regra. Algumas coisas até são, mas assim, hoje pode ser. Amanhã pode não ser mais, semana que vem é outra. Então, assim, não se prenda a nada como regra. Prenda hoje, mas tente buscar coisa nova. Está toda hora mudando. Cada dia, você hoje acha que uma tecnologia é a tecnologia que é o cara, é aquela que eu vou ganhar muito dinheiro. Mas você vai ver daqui a 3, 4 anos, essa tecnologia não serve mais para nada. Ninguém mais usa. Então está sempre se renovando a que você está usando. Aqui uma pequena análise de mudança de ambiente corporativos. Tá? Por exemplo, aqui nós podemos observar o grau de dificuldade, de tempo, custo e economia. Tá? Isso aqui não é feito por mim, esse gráfico, é um estudo tirado de uma corporação americana que fez um estudo baseado nisso. Implantação do Thinklight, nós vemos que a dificuldade não é grande, apesar que eu encontro muitas pessoas que criam uma barreira, muitas pessoas técnicos, muitos CIOs, muitos diretores, analistas de TI, seja lá qual for o nome, cada empresa às vezes quer usar um nome diferente para o cara que gerencia, por falta de conhecimento. O tempo de implantação não é muito. O custo de investimento é alto. É o preço de uma máquina ou, dependendo, muito maior do que uma máquina, realmente. Uma máquina, normalmente, o tempo de vida numa empresa, 1 ano, 2 anos estourando. Um Thinklight, normalmente, é 5, 6 anos. Tempo de vida útil. E eu conheço muito Thinklight que já está há 7 anos aí, e é antigo, modelo antigo. Não é nem os modelos mais novos, eles têm cooler que já tem que ser trocado, funcionando. A economia deles é muito grande. Só que o Thinklight também tem outro aspecto. Às vezes você pode pensar, mas eu vou pegar, a Ambev pegou 400 computadores e jogou no lixo. 400 computadores? Não. Ele fez um processo lá, no caso deles, eles doaram tudo para ONGs. Que não é um processo fácil. Para a empresa pequena, não vai valer a pena. É muita burocracia. Se a diretoria quiser, ela legal, mas é muita burocracia. Consegue dar desconto em imposto de renda. Mas é burocrático. Beleza. É muito burocrático. Deveria ser fácil,
mas assim, eu sei casos de ter muito tempo só desistir no meio do caminho. Leva quase um ano. É complicado, gera gasto, é complicado. Mas você pode pegar uma máquina antiga e transformar ela num thin client enquanto ela estiver funcionando. Você pode instalar um sistema operacional de um thin client que tem 64 MB. Eu tenho um sistema operacional que transforma uma máquina em thin client que tem 64 MB. Você não precisa nem usar HD. Se você quiser, você pode, agora não tem jeito falando em termos técnicos, criar um servidor lá com TFTP, um processo para você enviar a imagem do sistema operacional para o thin client, e você não precisa nem ter HD. Seja thin client, seja desktop, e você pode ir utilizando enquanto aquela máquina está viva. Ela morreu de vez, a placa mãe ficou, ou a memória, você não tem mais memória no mercado. Eu fui na apresentação, numa exposição de uma empresa, a gente colocou um 486, o usuário usando o Windows 2008 R2. Transformou ele no thin client. Colocou um sistema operacional de 64 MB, o sistema operacional só carregava os drives do equipamento e o sistema conectava no servidor com o Windows 2008 R2. E ele estava usando no 486 CorelDRAW, estava utilizando Photoshop, porque o processamento é no servidor. Todo mundo que passava não acreditava, ficava olhando, a máquina estava aberta. A gente encontrou num ferro velho um 486, lá foi difícil arrumar memória pra caramba pra ele, colocou lá ele bonitinho, limpinho, só no gabinete aberto. A pessoa não acreditava que estava usando um monitor CRT como se fosse um cara, entre aspas, do SEC sem os recursos visuais, que é quem não conhece o 2008, é como se fosse um Windows 7 sem aqueles recursos visuais, mais cinzazinho. Estava rodando, ele estava usando CorelDRAW, Photoshop numa máquina 486, porque não há processamento local, processamento no servidor. Então você pode até numa empresa pegar aquele monte de máquina antiga, 486, 586, e botar para ativa de novo. Você pode estar recuperando aquelas máquinas antigas, botando para ativa, transformando ela no thin client. Um exemplo, aí você não teria o gasto ali do thin client que é caro. Substituição de CRT. Aí depende, porque assim, o que você vai fazer com ele depois? Se ele ainda funciona, o que você vai fazer? Você tem muita vantagem, a dificuldade é nenhuma, o tempo também é pouco, o custo vai ser um pouquinho alto, a economia você vai ter uma economia, mas você vai ter um problema. O que eu vou fazer com ele depois? Então tem que analisar. Você vai ganhar espaço na mesa, muito espaço da mesa do usuário, mas tem que ser bem analisado o que eu vou fazer com ele depois. Estender a vida útil da máquina. Por que estender a vida útil da máquina? É muito comum você ver empresas que o cara lançou agora Core i7, tá lá o Core i7, aí a Intel faz aquela bomba, apresenta, tipo, é a solução da sua vida, Core i7, você tem que ter isso. Muita empresa vê isso, ó, não, tem que ter o Core i7 na minha empresa, compra lá para todo mundo. Mas será que o usuário precisava? Às vezes você vai ver o cara lá com uma maquinona, Word, Excel, Internet. Só. Word, Excel, Internet. Você abre lá para ver o processamento, não chega nem 1%. Tá lá, pequenininho. É Word, Excel, Internet, não é nem o dia inteiro. A máquina fica mais parada lá. De vez em quando ele vai lá, abre Excel. Hoje está diminuindo, as pessoas estão usando mais. Então, você pode ter várias maneiras, se eu for abranger, a hora vai embora também, que pode estar aí fazendo com que você possa estender a vida dele útil. Virtualização, economia muito grande. Virtualização aqui, abrange a parte de servidores, como abrange também a parte do thin client, que é uma virtualização. Que outro aspecto interessante que você traz, que as empresas às vezes gostam, você está com o seu desktop ali, mas como ele não está ali, em qualquer estação que você logar com o seu usuário e senha, está lá o teu Excel que estava aberto, a tua planilha, tudo lá. Consolidação de impressão seria, vamos dizer assim, tentar imprimir ao menos o possível. Tá? Tentar usar os dois lados da folha. Depende da empresa.
Depende do tipo de negócio que você vai conseguir, dependendo se você não vai conseguir, vai ser muito difícil você conseguir. Mas você pode estar gerenciando por usuário, você pode estar sabendo que cada usuário está imprimindo, ver o tipo de documento, a quantidade. Você pode estar diminuindo talvez o número de impressoras, que às vezes tem empresas que tem muita impressora sem necessidade. Às vezes, por você botar tirar a impressora daqui, do lado do funcionário, e botar num corredor que todo mundo está vendo, só em fazer isso ele já diminui o número de impressão. Só para não ter que ir lá buscar a folha, ou ele botar para imprimir o trabalhinho da faculdade, vamos dizer assim, né? Tô lá, tem o trabalhinho da faculdade para imprimir, a apostila, só que alguém pode ver a impressão. Então, só por botar num corredor, botar mais centralizadas as impressões, você já diminui muito o número de impressão que as pessoas vão fazer. E é uma forma de redução que se vê muito rápido e você vai conseguir que os seus chefes fiquem lá feliz da vida que você diminuiu o custo da empresa. Gerência de energia, que você pode estar gerenciando aí 200 mil maneiras, você pode estar gerenciando seus servidores, gerenciando até você pode dar palpite na gerência elétrica da empresa que não tem a ver com TI, quem é de TI, mas o pessoal da área administrativa pode ajudar também a redução de consumo elétrico da empresa, com sensores de presença e por aí vai, equipamentos que você pode estar implantando também. Eu falo pra caramba. Servidores virtuais, aqui você tem aqui a economia, né? Um servidor, você realmente não vai sentir nada de economia. Mas se você vai a 10 servidores, você pode dimensionar aí de uma maneira que você realmente vai ter uma redução de consumo muito grande. Você pode ter uma redução de consumo, por exemplo, eu tenho storage, então vamos colocar servidores SSD, que vai ser mais caro, vai ter redução de consumo maior. Vai. Por aí vai, você se deixar eu falo a noite toda, eu não posso falar muito, porque tenho tempo e ninguém vai mais aguentar escutar minha voz. O mercado tem uma preocupação com a TI verde? Antigamente não tinha, hoje tem. Eu não vou ler tudo que é muita coisa, mas existem estudos que mostram que de um tempo para cá as empresas estão buscando mais tecnologias sustentáveis, você vê mais notícias a respeito disso, estão procurando profissionais preparados para isso, as empresas estão querendo tirar ISO de certificações de sustentabilidade, então é interessante você conhecer. Aqui no Rio quase não tem muita coisa, mas já está se agitando bastante, então assim, tem um mercado à frente, legal. Dá uma pesquisa na internet, vai lá no nosso amigão Google, que você vai encontrar muita coisa legal, o mercado está pedindo, eu conheço muita gente que está pedindo muita coisa realmente a respeito disso. Então tudo que você tem que fazer é descobrir o quanto economizar e tudo está resolvido? Não. Você vai ter que ver muito mais, você tem que estar aí vendo muito mais coisas, tendo cuidado para não mergulhar nesse movimento sustentável, que nem tudo é válido, algumas coisas não são válidas, cada empresa tem uma característica, cada empresa tem um aspecto, você tem que analisar, você tem que pesquisar para que você possa definir as suas métricas, identificando alguns aspectos da empresa, você vai tirar realmente as suas conclusões. Consegui chegar, evitei de falar o máximo, mas ainda falei muito. Rapidinho, que eu tenho pouco tempo, alguém tem alguma pergunta que queira fazer? Diretamente, rápido, eu falo muito, algumas pessoas não pegaram quase nada, ou muita novidade. É vantajoso pensar nisso, por exemplo, no momento de uma criação de empresa, ela já... Criação é mais fácil. Aí, tentar... É mais fácil implantar uma criação. Muito mais fácil. Modificar é mais caro. Na implantação é muito melhor. Antes é muito melhor. Depois que me manda e-mail. Senão vai ocupar muito espaço. Quanto está pagando o funcionário que está gerenciando essa área de TI verde? Mercado. Eu ainda não vi um profissional assim específico, não tem nada assim muito específico não. O que acontece é o seguinte, está se pedindo que as pessoas conheçam de tecnologias sustentáveis. Está se pedindo isso. Mas assim, um profissional não está muito definido. O mercado ainda não está muito definido.
tá? A coisa tá indo, mas assim, não está muito definido. Eles estão querendo as pessoas tenham conhecimento de sustentabilidade. Não só o cara de TI, hoje em dia, pelo menos assim, os CIOs, né, os gerentões mesmo de TI, hoje as empresas exigem que eles tenham conhecimento de formas sustentáveis para a empresa. Grandes corporações exigem. Agora, menor está começando a exigir que o cara tenha, e assim, eu vejo muito no LinkedIn, você encontra muita pessoa lá, assim, diretoria, e os caras exigiram em algumas vagas que o cara tenha um conhecimento de tecnologia sustentável. Mas eu não tenho como te dizer assim, um valor, porque está tudo muito indefinido ainda. Não existe assim certo um cargo de TI do cara só de sustentabilidade, não. O cara tem que conhecer sustentabilidade. Tá? Quem quiser, eu mando a apresentação, quiser perguntar negócio de Thin Client, eu te passo alguns detalhes, como você pode saber, de virtualização. Eu posso até demorar um pouco, mas normalmente todo dia eu respondo e-mail, nem que seja só, recebi, eu vou te responder. Então assim, se me mandar, eu posso demorar um pouquinho, mas eu vou dizer, ó, respondi, espera um pouquinho que eu vou te responder, porque eu tenho outras coisas para responder também, são quase 300 e-mails por dia, mas eu vou responder. Pode mandar Thin Client, virtualização, TI verde, como é que está o mercado, outras coisas da área de tecnologia, pode mandar que eu respondo aí na medida do possível. Só uma última pergunta.